Olá! Bem, hoje a gente vai fazer uma jornada bem interessante por um conceito que é, assim, central na fé cristã: a transformação da morte para a vida. Usando as Escrituras como nosso guia, vamos explorar essa passagem de um estado de morte espiritual para uma realidade de vida totalmente nova em Cristo. E, para começar, vamos com essa pergunta, que é a base de toda a nossa conversa. Afinal, o que é que significa estar fisicamente vivo, mas ser considerado espiritualmente morto? Essa é a condição inicial que os textos descrevem. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa jornada é entender o diagnóstico. As Escrituras apresentam uma condição que, segundo elas, se aplica, a toda a humanidade. Então, o que seria essa tal morte espiritual? Os textos definem isso não como o fim da vida física, mas como um estado de separação de Deus. É uma vida que é vivida, seguindo o curso deste mundo, distante da sua fonte espiritual, por causa daquilo que a Bíblia chama de pecado e transgressão. E o ponto-chave aqui é que essa condição é apresentada como algo universal. Essa passagem de Romanos mostra que essa realidade toda começou lá atrás, com uma origem única, afirmando que, por uma transgressão inicial, a morte, tanto a física quanto a espiritual, acabou se espalhando para todo mundo. Mas a história, felizmente, não termina no diagnóstico. Agora, a gente vai passar do problema para a solução, falando sobre o evento que, segundo as Escrituras, muda absolutamente tudo: a intervenção divina por meio de Cristo. Para a gente entender essa intervenção, os textos usam uma metáfora muito forte: a de uma dívida espiritual. Era como uma condenação que a humanidade sozinha não tinha a menor condição de pagar. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente o centro teológico da solução. A passagem de Colossenses descreve a morte de Cristo na cruz não só como um sacrifício, mas como um ato legal, definitivo. O escrito de dívida foi literalmente pregado na cruz. Isso simboliza o cancelamento completo. A dívida foi paga. Fim de papo. E a prova final dessa vitória é a ressurreição. Se a cruz foi o pagamento, a ressurreição foi o recibo. Isso mostra que a morte, o inimigo final, não tinha mais poder nenhum sobre aquele que pagou a dívida. Tá, mas como é que essa vitória se aplica a cada um de nós? A próxima parte explica o como, o mecanismo pelo qual uma pessoa se une a essa experiência de morte e ressurreição de Cristo. O livro de Romanos descreve um processo de 3 etapas. Primeiro, uma identificação com a crucificação, onde a velha natureza é considerada morta. Segundo, o sepultamento, que é simbolizado no batismo. E terceiro, a ressurreição para um jeito de viver completamente novo. É uma união espiritual com a própria jornada de Cristo. E o que é que ativa essa união? Bom, esse texto de Colossenses nos dá a chave: a fé. Não é um ritual mágico, mas a fé no poder de Deus, o mesmíssimo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, é isso que conecta quem crê a essa nova realidade. Vamos em frente para ver como isso tudo funciona na prática. Se a transformação é real, qual é a cara dela no dia a dia? Qual é a evidência dessa vida nova? O interessante aqui é a mudança de identidade. Gálatas traz essa afirmação que é bem radical. A vida não é mais centrada no eu, mas no Cristo que vive em mim. É uma reorientação completa de toda a existência. Essa comparação deixa o contraste muito claro, né? De um lado, a velha natureza, descrita como morta em pecados e escravizada. Do outro, a nova natureza, viva com Cristo, viva para Deus, com a presença de Cristo habitando dentro da pessoa. A mudança é total. E essa vida nova não é algo passivo, não. Ela exige ação. A passagem de Colossenses, por exemplo, dá ordens bem concretas, bem práticas. A expressão fazer morrer significa escolher ativamente se afastar daqueles padrões da velha natureza. Coisas como imoralidade, impureza, maus desejos e a ganância. Isso implica uma escolha diária, consciente de viver de acordo com essa nova identidade em Cristo. Para finalizar, vamos ampliar um pouco a nossa visão para o futuro. Para onde tudo isso aponta? Qual é o objetivo final e a esperança que essa nova vida promete? Primeiro, é fundamental entender a base disso tudo. Efésios deixa bem claro que a salvação é um presente, não é algo que a gente conquista por esforço ou por merecer, mas é recebido pela graça através da fé, justamente para ninguém sair por aí se achando. Então, para que servem as boas obras? Elas não são a causa da salvação, mas o resultado dela. A vida nova tem um propósito: viver as boas obras que Deus já preparou como uma expressão natural
da transformação que aconteceu. E aqui a gente chega na esperança suprema. O livro de Apocalipse fala de uma segunda morte, que seria a separação eterna, final. A promessa para quem está unido a Cristo na primeira ressurreição, a espiritual, é que essa segunda morte não vai ter poder nenhum sobre essas pessoas. E qual a medida desse poder? 0. Exatamente. Absolutamente nenhum. É uma promessa de vitória total, completa e definitiva sobre o inimigo final. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a batalha final já foi vencida e a morte perdeu seu poder, o que isso significa para a nossa vida hoje? Como é que a realidade dessa vitória futura deve moldar as nossas escolhas, as nossas prioridades e a nossa esperança no presente?